Liturgia da Palavra. Aqui um trabalho de evangelização visando a construção de um mundo novo, onde Jesus é luz, é o caminho, é a verdade e a vida e nos leva sempre a uma só direção, a eternidade. O caminho é difícil, tem pedras e espinhos, porém sabemos onde o caminho vai chegar. Hoje no Evangelho, Lucas capítulo 11, verso 23. Quem não está comigo está contra mim. E quem não recolhe comigo, dispersa. A gente vai ver o sentido da reflexão dessa mensagem do Evangelho hoje para nossas vidas, quando Jesus vai nos chamar a estar com Ele e a recolher e não dispersar. Eu sou a salvação do povo, diz o Senhor. Quando em qualquer aflição clamarem por mim, eu os ouvirei e serei seu Deus para sempre. Sem cessar, o Senhor faz apelos para que o povo escute sua voz e tome o caminho da felicidade. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Jeremias, capítulo 7, verso 23 a 28. Assim fala o Senhor. Dei esta ordem ao povo, dizendo: ouvi a minha voz, assim serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. E segui adiante por todo o caminho que eu vos indicar, para serdes felizes. Mas eles não ouviram, e não prestaram atenção. Ao contrário, seguindo as más inclinações do coração, andaram para trás e não para frente, desde o dia em que seus pais saíram do Egito até o dia de hoje. A todos enviei meus servos, os profetas, e enviei-os cada dia, começando bem cedo, mas não ouviram e não prestaram atenção, ao contrário, obstinaram-se no erro, procedendo ainda pior que seus pais. Se falares todas essas coisas, eles não te escutarão, e se os chamares, não te darão resposta. Dirás então: esta é a nação que não escutou a voz do Senhor seu Deus, e não aceitou correção. Sua fé morreu, foi arrancada de sua boca. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 94. Oxalá ouvisses hoje a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Reze comigo. Oxalá ouvisses hoje a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria o celebremos. Reze comigo. Oxalá ouvisses hoje a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra, e ajoelhemos ante o Deus que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Reze comigo. Oxalá ouvisses hoje a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações.
Oxalá ouvisses hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa, no deserto, aquele dia em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Reze comigo. Oxalá ouvisses hoje a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Evangelho de Lucas, capítulo 11, verso 14 a 23. Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. Reze comigo. Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. Voltai ao Senhor vosso Deus, Ele é bom, compassivo e clemente. Conferir livro do profeta Joel, capítulo 2, verso 12 seguinte. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso demônios, vossos filhos o expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas, quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo, está contra mim, e quem não recolhe comigo, dispersa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Hoje o Evangelho nos convidando a estar com Cristo e a recolher e não dispersar. Junto com o Salmo Responsorial 94, onde Deus nos convida também a estar com Ele. Oxalá ouvisses hoje a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Deus quer nos levar a uma terra prometida. Deus quer nos levar a um momento bom. Deus quer nos tornar felizes, mas exige de nós a obediência. A obediência é um sinal de humildade. Quando o coração endurece, se endurece justamente pela falta da humildade. E a atitude de escuta foi o que faltou hoje no Evangelho. Diante daqueles que vão provocar Jesus, ao dizer, em Lucas 11, verso 15, é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Em outro momento, em outra leitura, Jesus vai dizer que o pecado contra o Filho do Homem será perdoado, mas o pecado contra o Espírito Santo não será perdoado.
E aí foi cometido um pecado contra o Espírito Santo. Desse modo, aqueles que assim falavam não seriam perdoados, porque atribuir aos demônios as coisas santas, profanando o templo de Deus, isso é um pecado contra o Espírito Santo. Outros, ainda para tentar Jesus, pediu-lhe um sinal do céu. O mundo precisa justamente dessa paz do espírito do homem, que busca estar com Cristo para recolher e não para espalhar, e não disseminando ódio. O pecado contra o Espírito Santo se identifica principalmente quando a pessoa peca contra a igreja. A igreja, ela é a unidade, ela é o sinal da unidade, porque o Espírito Santo atua onde há unidade. E em Lucas 11, 23, Jesus Cristo vai dizer: quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. E esse é o pecado contra o Espírito Santo, é de não se juntar à unidade. Se o Espírito Santo desceu quando os discípulos estavam reunidos no cenáculo, é porque Deus, ele preserva a unidade, ele ama a unidade, e aqueles que trabalham contra a unidade são esses a dispersar. Não estão com Cristo, porque Cristo, ele não veio dispersar, mas ele veio unir, tornar um só no seu corpo, que é a unidade. E devemos nos perguntar: estamos com Cristo na unidade ou somos mais um desses a dispersar? Como fizeram aqueles que escutavam Jesus Cristo no momento em que Jesus Cristo fizeram bem. Jesus Cristo curava ali um espírito de mudo que começava a falar. Era momento de louvar e glorificar e se juntarem a Cristo e não dizer que Jesus Cristo estava curando por obra do espírito mau de Beelzebul. Devemos ter cuidado contra o pecado contra o Espírito Santo. Seja quem for que estiver falando do Papa, da Igreja, se levantando contra a Igreja, cuidado contra esse espírito. Esse espírito não é o espírito que está a favor de Cristo, recolhendo, ele está dispersando. E quem dispersa não é o pastor, é o lobo. Vamos ter cuidado com a voz do lobo. O pastor, ele vai no aprisco e consegue conduzir as ovelhas. O lobo, ele chega pela porta dos fundos, vai latindo e dispersando as ovelhas. Quem dispersa é o demônio. Esse é o Beelzebul de verdade. Somente quem acolhe o mestre como enviado de Deus, obedecendo à igreja, aos mandamentos de Deus, esse recolhe. Esse recolhe e não espalha. Jesus é a salvação do povo e Jesus Cristo deixou uma igreja para obedecermos. Vamos pedir o espírito do discernimento nesses tempos difíceis. Vamos pedir que Deus conduza a sua igreja, rezar pela igreja, não falar mal da igreja. Jesus Cristo, ao orar pela unidade, ele rezou pelos seus. Ele não pediu que nós se colocássemos contra os seus. E os seus são aqueles que ele colocou como sucessor, os discípulos, os apóstolos, que vieram mais tarde ser os padres, que estão hoje na igreja, os sacerdotes, os bispos, o Papa. Eles são a igreja dessa sucessão apostólica, dos quais nós devemos nos unir a eles e não nos dispersar. Deus faz apelos para nós, escutarmos sua voz, tomarmos o seu caminho, o caminho da felicidade. Deus quer que nós aprendamos a escutar, a dialogar fraternalmente. A leitura do livro do profeta Jeremias 7, 23 a 28. Assim fala o Senhor: dei esta ordem ao povo, dizendo: ouvi a minha voz, assim serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. E segui adiante por todo o caminho que eu vos indicar para serdes felizes. Essa é a condição para nós sermos felizes. Escutar a voz de Deus, obedecer sua voz, colocar em prática seus ensinamentos e seguir pelos caminhos que Ele nos indicar. Por isso é importante nós, em cada oração que fizermos, pedirmos que Ele nos conduza pelo seu caminho,
que Ele nos ajude a caminhar, como diz o Salmo 23, que Ele nos conduz como um bom pastor, pelo bom caminho. Jesus Cristo é esse bom pastor que nos conduz ao bom caminho. Não vamos nos dispersar, não vamos ser como estes que não deram ouvido à voz de Cristo e ainda tentavam dispersar as ovelhas de Deus, dizendo que Jesus falava por Beelzebu, pecando contra o Espírito Santo. Falar contra a unidade é pecar contra o Espírito Santo. Estar com o Espírito Santo é estar na unidade, pois só quando estamos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó Hóstia Celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito, preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo, dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus, enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia as graças derramadas sobre mim ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus. E concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém e amém. Já rezou as laudes hoje? Vamos rezar as laudes, glorificar a Deus, bendizer o seu santo nome, estarmos na unidade. As laudes é a oração da unidade, porque toda a igreja reza as laudes pela manhã, ou seja, todas as igrejas do mundo inteiro estão a rezar as mesmas antífonas, os mesmos salmos que nós rezamos aqui com você. Portanto, vamos permanecer na unidade, porque aqueles que estão na unidade estão a recolher com Jesus Cristo e não a dispersar. Vamos receber agora as nossas bênçãos finais, nossas considerações finais, e agradecemos a você por estar aqui conosco todos os dias. Obrigado pela sua participação. Deixe aqui embaixo o seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe os seus comentários para nós rezarmos por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima.